You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 32 do Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com a Mariana Jansen, ou não sei como se pronuncia, eu estou pronunciando em holandês, que está em São Paulo, né? Tem uma história aí por trás de tudo isso aí, mas ela aceitou de última hora fazer esse podcast comigo. Eu vou explicar também um pouquinho sobre o caso da Mariana, que ela é aluna do nosso programa de mentoria WAR e acabou de conseguir um emprego remoto, reportando diretamente para os Estados Unidos, depois de uma transição parcial de carreira, e eu senti essa necessidade de contar essa história enquanto ela está fresquinha aí, para que a Mariana consiga ajudar aí muitos outros brasileiros que estejam nesse momento. Mari, contigo. Oi, Vini, tudo bem, cara? Eu que tô muito feliz de estar aqui podendo contar essa história. Acho que eu entrei no programa em outubro, né? Sim. E nunca que eu imaginei que já agora, abril, eu estaria aqui contando essa história, nada disso. Mas é isso, assim, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre, mas faz 2 semanas que eu recebi uma oferta justamente isso, para fresquinho. Inclusive, uma oferta de uma posição de Project Management para uma empresa americana, mas que tem atuação global e tal, e que está contratando algumas pessoas ao redor do mundo. E I'm lucky enough to be in. Yay! Fechado. Eu acho interessante a gente sempre falar O que eu gosto de contar aqui no Brazilian Expat Podcast é a trajetória do herói, né? A trajetória de onde você começou, quais foram as dificuldades no meio desse caminho, quais foram os unblockers que você teve que fazer durante essa sua trajetória para chegar até lá. Agora, muitas pessoas que me procuram me falam muito sobre, pô, Vini, você auxilia brasileiros que querem se expatriar, você auxilia brasileiros que querem um emprego remoto, e a minha resposta é sempre a mesma. Para mim, eu não diferencio, porque as mesmas qualificações que você precisa para conseguir um emprego remoto são as que você precisa para conseguir a expatriação, porque é no momento que alguém de fora te vê como uma profissional qualificada, que já fala a língua, que tem aí a aptidão para trabalhar como uma profissional internacional, para mim é isso. Então, o meu objetivo aqui sempre foi formar profissionais internacionais para que vocês todos aí pudessem conquistar o mundão, mesmo se você quiser conquistar o mundão estando no Brasil. Então, por isso que para mim é tão importante trazer você aqui num caso de emprego remoto, porque tem muita gente buscando por isso, e ainda mais que você fez essa transição parcial. Então, vamos falar do começo, né? Então, você está em São Paulo, fala qual que é a sua área, da onde você construiu a sua carreira nacional, antes da gente falar sobre a sua carreira internacional. Legal. Acho que a primeira coisa é isso. Eu acho que o que você facilita é a carreira internacional. E a carreira internacional está literalmente em todos os lugares, né? E ela pode estar aqui no Brasil, pode estar em outro lugar. E, enfim, a minha carreira, eu sou jornalista por formação, mas eu falo que eu vendi minha alma bem cedo. Porque eu saí da faculdade e fui para publicidade. Legal. E aí eu construí a minha carreira na publicidade, né? A minha carreira foi muito em agências e tal, tudo mais, por muito tempo, e eu sempre fui, e eu tava, né, no começo da minha carreira muito no lugar certo, na hora certa, por conta do boom de redes sociais dentro do ambiente corporativo, né? Então, eu comecei a minha carreira em conteúdo, né, no momento que estava saindo do blog e indo para a rede social, e que tinha pouquíssima gente fazendo isso, né? E eu estava ali numa agência que era pequena, mas que tinha um clientão que era a Microsoft, né? E aí, eu construí o começo da minha carreira muito dentro desse ambiente, sabe? Do que é. E aí, enfim, quem trabalha com redes sociais sabe que nessa época, 2010, 2011, quem trabalhava com redes sociais era unicórnio, né? Tipo, você faz tudo. Você escreve o post, você faz o design, você fala com o cliente, você faz o relatório, você faz tudo. Mas eu falo que isso, assim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para minha carreira, porque eu acho que
você ter flexibilidade e você ter múltiplas skills, sim, cara, é uma coisa que para o mercado de hoje, 15 anos depois, faz muita diferença. Faz muita diferença você jogar nas 11, sabe? E você ter um pouco disso. Eu acho que, principalmente na parte de mídia social, você está falando 2011, até o mundo corporativo tinha uma estratégia muito específica, né, de mídia social. Sim, não, assim, as pessoas estavam ali fazendo calendário de post, sabe? Tipo, não tinha Instagram, não tinha... Quando eu comecei, não tinha nem compra de mídia dentro do Facebook. Era tudo orgânico. Você tinha que construir comunidade no mato, era basicamente isso, né? Então, e aí é isso, o começo da minha carreira foi muito esse. E eu consegui me destacar muito rápido dentro desse cenário onde eu estava, e eu virei coordenadora, eu tive a minha meu primeiro papel de liderança com 23 anos. Eu tô chegando nos 35. Então, eu sou líder há mais de 10 anos, né? Uau! E era isso, porque quem era líder naquela época de redes sociais? Ninguém, porque ninguém tinha 5 anos de experiência com rede social, porque rede social não tinha 5 anos. Né? Então, e aí eu também virei líder nesse cenário que é desafiador, que é você virar chefe dos seus colegas, né? Eu virei chefe das pessoas que trabalhavam comigo. E não foi fácil. Mostra muita competência e mostra, pô, que você fez o trabalho correto ali, conseguiu ganhar a confiança dos seus gestores também, então mostra muita coisa. Olhando para trás, cara, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas eu tive muita sorte que a pessoa que me promoveu era um cara que estava no mercado de agência, mas ele veio do mercado corporativo de tecnologia, anos de Microsoft, anos de IBM. Então, ele tinha uma cultura muito correta, sabe? De fazer o one-on-one, de como que você desenvolve carreira, de como que você desenvolve processos, etc. E eu trabalhei 1 ano com ele. Então, tipo, eu consegui aprender muito logo no comecinho. Então, assim, foi... Eu tive a sorte de ter muitas... eu tive a sorte de ter muitas pessoas que, assim, que eu consegui aprender muito com essas pessoas que tiveram no meu lado ao longo da minha carreira, mas, assim, eu acho que você tem que estar aberto também, sabe? Porque tem uma coisa hoje até que se fala da geração Z e tal, que não tá afim e tudo mais... que eu acho que às vezes é um pouco disso, de tipo, cara, se abre para uma realidade que não é a sua, né? E é isso, eu tava em São Paulo naquela época, eu tava em São Paulo fazia 3 anos, 4 anos, sabe? Não fazia muito tempo. E antes disso, tem até uma coisa que eu me identifico muito com a sua história. Eu dei aula de inglês na faculdade, né? Eu dei aula de inglês, tipo... 4, 5 anos para pagar a faculdade, sabe? Tipo, eu pagava minhas contas dando aula de inglês. Ia para a faculdade de manhã, dava aula de inglês das 2 às 8 da noite. E praticava, né? Sim. E praticava enquanto você tá dando aula pros alunos, que legal. Enquanto eu tava lá. Você tocou numa parada que me voltou um pouquinho agora. Você falou sobre Gen Z e você falou sobre o fato, né, dessa abertura para você se jogar e trabalhar. Tem 2 coisas que eu acho que aconteceu claro que o nosso conteúdo ele não é focado totalmente para Gen Z, né? Normalmente a galera que me segue já tem mais de 27, 28, chegando nos 30 anos. Mas caso vocês estejam aqui, né? Caso tenha até uma galera um pouco mais jovem, tá tudo bem. Tem uma coisa que tá rolando hoje, 2 coisas, né? Que a gente não passou na nossa época. Uma, que a gente não teve uma pandemia quando a gente estava começando nossa carreira. Não teve isso, entendeu? Então, pra gente, principalmente trabalhando em São Paulo, só pra você ter ideia, eu quando eu trabalhava em São Paulo, eu morava em São Bernardo do Campo e eu pegava né, morava com pai e mãe, não tinha grana pra morar sozinho ou dividir apartamento também, e eu andava 35 quilômetros para ir, 35 para voltar para Pinheiros, porque eu trabalhava no Shopping Vila Lobos, né, naquele centro empresarial. Sim. E era 1h40 de trânsito para ir, 1h40 de trânsito para voltar, e tudo isso para fazer o quê? Porque eu ia para o escritório e passava o maior tempo possível com pessoas. Quando você me falou sobre esse cara que você trabalhou, quando a gente está começando a nossa carreira, a importância de ter uma pessoa que vai guiar a gente, e não é uma pessoa no Zoom. Não é uma pessoa. Não, é você tá lá, é você ver a parada acontecendo. As coisas acontecem no dia a dia, né? No coffee break.
do escritório, essa convivência que você tem que ter com outras pessoas, com outros líderes, é uma coisa tão importante para formar um profissional. Então, quando eu falo, pô, claro que a gente viveu com essa pandemia, mas até hoje em dia, essa parada de trabalho remoto, para quem está começando, é uma coisa tão difícil para eles, porque eles não têm essa vivência. Então, pô, se você já é um profissional sênior, tudo bem você ter um trabalho 100% remoto. Mas quem está começando, cara, você tem que estar ali no dia a dia. Outra coisa do Gen Z que vem rolando muito, né? Work-life balance. Olha, work-life balance. Eu não sou uma pessoa que está falando aqui para você se exaurir, para você chegar aí num breakdown mental. Mas quando você tem seus 20 e poucos anos, não é trabalhando 6 horas e fazendo yoga depois que você vai conseguir atingir os resultados de um high performer, né? Para você arrebentar com seus 20 e poucos anos, no comecinho da sua carreira, chegar num cargo de gestão como a Mariana chegou, como graças a Deus eu cheguei também, numa idade bem tenra, é trabalho pra caramba, não é só fazer o básico, não é só fazer o beabá, feijão com arroz, é entregar muito mais. Então eu queria fazer só esse adendo, porque quando eu encontro high performers como você, é importante a gente relembrar a galera que, olha, cara, não é só fazer no beabá, né? Então não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Olha, hoje eu, enfim, trabalho, nado, faço yoga, passeio com meu cachorro, faço várias coisas, mas falar que naquela época eu não fazia isso. Mas é um momento. Para chegar aqui, ó, opa! É o momento. É o momento. E é importante que você tenha esse momento, que você estude muito, que você trabalhe bastante, para você construir essa base, né? Como se fosse uma fundação de um prédio, né? Depois que a fundação está construída, é muito mais fácil você construir o prédio. Mas essa fundação, né? Esse alicerce, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar duro mesmo para conseguir chegar lá. Tem que dar aula de inglês depois do trabalho, depois da faculdade, porque é assim que a gente consegue. E de falar que quando eu entrei no mercado, eu não parei de dar aula, não. Porque eu não tinha essa grana toda. Eu tava beleza, consegui meu trabalho na publicidade, putz, legal, fui promovida, etc. Aluguel em São Paulo é caro. Eu continuava dando aula, continuei dando aula particular, dava aula sábado, dava aula, tipo, enfim. Acho que se tem uma coisa que eu faço até hoje é hustle. Não tem outro jeito. E aí foi isso que eu fiz para, enfim, para estar contando essa história aqui hoje. Não tem shortcut. Não tem. Tá? Tipo, não vai ter. E mas aí, agora que eu tô pensando aqui, você já era uma high performer lá, então você depois teve experiência com gestão dentro de publicidade. Sim. Permaneceu nessa área por quantos anos? Mais de 10 anos. Eu tive mais de 10 anos em agência. E aí, depois que eu saí desse primeiro lugar que eu tive, né, a minha primeira experiência como líder, né, como uma pessoa que estava ali, veio um primeiro desafio internacional, né, da minha carreira, que foi cuidar de uma equipe Latam. E aí era aquilo. Era Microsoft também, e era América Latina, gente espalhada em todos os lugares, e aí o meu gestor na época falou assim, eu prefiro que você aprenda espanhol do que outra pessoa aprenda Microsoft. E aí, animal. Eu falei, beleza. E era isso, eu falei, cara, eu tô aqui, né, ralei no inglês, sei inglês lindo, vou ter que aprender outra língua. Vamos nessa, né? Também, de novo, hustle, aula fim de semana, depois... em Osasco ali, falando com a galera... Não, e é isso. E eu também me encantei muito por esse... Porque eu não tinha muito contato com a América Latina. Não era uma coisa, né? Acho que o brasileiro tem um pouco desse afastamento, né? A gente não é conectado. E aí, de repente, eu estava trabalhando com gente da Argentina, da Colômbia, do México, de todo mundo. E aí eu comecei a ver também toda a riqueza que tem aqui do lado, sabe? E às vezes é isso, e a gente às vezes não sabe falar o mínimo em espanhol, e aí você começa a falar com essas pessoas em inglês e, tipo, não faz sentido nenhum, a gente tá na América Latina, né? E aí, enfim, eu comecei a trocar, e é isso, eu tinha um time que eu tinha alguns community managers, né, em alguns outros países, né, na Argentina, na Colômbia, no México. E, enfim, foi um ano também de muito aprendizado, de muita coisa, de muita noite virada. Então, não, assim, de novo, hoje em dia faria isso? Não tenho mais idade. Mas foi muito importante. Não tenho mais idade. Mas naquela época, 24, 25 anos, putz,
virava à noite, trabalhava na agência até tarde, né? Ficava até de madrugada, fechava as coisas e tal, tudo mais. Tinha fuso horário, tinha um monte de coisa. Fala uma né? coisa pra mim, porque daqui a pouco a gente já vai chegar naquele momento que eu vou fazer aquela pergunta pra você. Mas e aí, quando foi que o bicho te picou e você falou, cara, eu quero trabalhar fora do Brasil, eu quero né, ter uma carreira internacional? Mas você, quando você já começou a trabalhar com Latam, toda vez que me falam sobre marketing, obviamente, né, depois que eu passei a empreender e eu montei meu programa de mentoria, eu comecei a entender um pouco mais sobre marketing. E eu comecei a entender que marketing não é uma profissão extremamente internacional, porque muito do que você aprende do cliente brasileiro, até mesmo regional, né? Muita coisa não se aplica para o internacional. Então, não é uma parada que você vê assim, pô, uma pessoa que teve um mega de um sucesso em marketing no Brasil, eu posso contratar essa pessoa e ela vai conseguir arrebentar lá para fora. Vamos falar um pouquinho sobre essa área? Eu acho que tem muita coisa para falar aqui, tá? Vou tentar condensar muitas. Eu vou guiando, vamos lá. Das minhas experiências aqui no meio do caminho, porque teve nessa época, América Latina, que eu acho que tem muito isso, e eu acho que uma coisa que a gente muitas vezes não sabe o Brasil é um dos países mais maduros, principalmente em marketing digital, no mundo inteiro. Principalmente comparado com a América Latina. Então, assim, o que a gente fazia em rede social 4, 5 anos atrás, é isso que estão fazendo agora no Chile, na Argentina e tal, tudo mais. Então, quando você coloca alguém do Brasil para cuidar de alguma, né, rede social, etc., algum tipo de comunicação em outros países, você vai vir com uma ideia e essas pessoas não estão preparadas para essa ideia. Entendi. Né? Então, tem um pouco disso, principalmente quando a gente está falando de América Latina, e eu tive essa experiência de novo, mais na frente da minha carreira, quando eu trabalhei, né, numa Big Tech, que não foi um lugar que eu fui feliz, né, não foi um lugar que eu gostei, mas que também tinha uma atuação América Latina. Sim. E que muitas vezes a gente sentia isso, coisas que a gente estava fazendo no Brasil, ou então propostas, né? O global ficava no Chile. E aí o global trazia coisas para o Brasil e a gente falava assim, mas a gente não faz mais isso. Sim. Né? Então tinha um pouco disso. Mas eu quero contar de outra experiência que, enfim, para mim é muito legal, porque eu acho que foi um aprendizado gigantesco, que foi. Até para, enfim, avançar um pouquinho na minha trajetória, né? Durante a pandemia, que, né, enfim, acho que foi um divisor de águas para muita gente, eu comecei a não me enxergar mais dentro desse mercado publicitário, que é um mercado que exige muito, né, e que durante a pandemia não estava preparado para isso, as pessoas estavam trabalhando até muito tempo, né, você tinha que ficar disponível o tempo inteiro, né, tipo, tava uma coisa, assim, muito difícil, e eu falei, cara, não me vejo mais aqui. Ao mesmo tempo, a coisa da corporação, naquele momento, eu falei, cara, eu vou do 80 para o 8. Falei, vou ficar desmotivada. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho um lugar no mercado de startup. Comecei a procurar, né, coisas dentro do mercado de startup, que estava também muito inchado naquele momento no Brasil. Tinha muita gente contratando, muita gente fazendo muita coisa. E aí, eu apliquei para uma vaga que eu tive a entrevista mais maluca, que eu falo que a galera fala que o bootcamp é difícil. Aquela foi pior. Ai, que bonitinho. O que acontece? Eu apliquei para uma vaga no MedTech, que enfim, tá baseada no Brasil, mas é uma empresa comandada por russos, que fizeram esse modelo de escola online lá na Rússia, que foi extremamente bem sucedido. Os caras, né, um dos sócios é dono do modelo da maior escola online da Rússia, trouxe esse modelo para o Brasil, teve alguns sócios, então eram 3 sócios, um brasileiro e 2 russos. E aí era uma vaga de head de marketing de conteúdo, e aí eu passei pela primeira entrevista com a RH. E naquela época, era 2021, a gente estava naquele momento da pandemia que, tipo, podia sair, mas
com cuidado, com máscara, com distanciamento social, etc. Ela falou, a gente quer que você venha para uma entrevista presencial, não se preocupa que não vai ter muita gente e tal. E aí foi numa sala gigantesca, eu e os 2 sócios russos. Meu Deus. Numa sala, né, comigo, a menina do RH do lado, tipo, olhando. 1h30, pergunta de tudo quanto é lado, assim, tipo, assim, de todas as coisas, falando de todas as minhas experiências possíveis e imagináveis, sem parar. E aí, em momentos assim, tipo, ele veio, um dos caras chegou perto de mim e falou assim, olha esse e-mail marketing aqui, que a gente mandou semana passada. O que você faria diferente? No meio da entrevista. Nossa. 1h30 assim, in English, with Russian accent. Putz, merda. E eu ali. E eu falo, cara, depois que eu passei nessa entrevista, eu passo qualquer entrevista que fizerem comigo. Eu passei, né? Eu passei. Eu passei e eu fiquei 1 ano e meio lá. E aí, até falando de um pouco dessa coisa de experiência internacional com marketing internacional, os caras estavam trazendo um modelo da Rússia para o Brasil. Coisas que funcionam na Rússia não funcionam no Brasil, sim. E aí, às vezes, eu tinha que ser the bearer of bad news, né? Entendi. Tipo, falar assim, cara, você colocar salário num banner, não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma época que eu falo, assim, que eu aprendi muito culturalmente, sobre... né? Culturalmente. Como ser objetivo, como ser transparente, como, tipo, entender que não é pessoal. Não é pessoal, sabe? Que eu também vejo muita gente buscando carreira internacional, de novo, falando nos bootcamps, falando, né, nas reuniões. Ai, o Vini tá tão europeu. Ai, porque ele tá duro. Não é dureza, não é... É cultura, né? Então, assim, dentro dessa experiência de cultura com a Rússia, né? Sim. Cara, eu tinha o que ouvir do meu chefe, tipo, a gente tinha uma reunião semanal de resultado, né, de update, assim, e que, assim, tinha que ouvir this is not enough, this is below expected, e não, eu tô falando educada, não era assim, né, que chegava. E, ao mesmo tempo, você tá no outro dia no escritório e, né, a mesma pessoa chegar pra mim e falar, Mari, let's have lunch. Não. Não é pessoal, né, mas it is what it is, né. Tem uma razão pela qual eu optei por morar na Holanda. E a razão é essa. É das pessoas serem extremamente diretas com você aqui. Não tem circling around. É direto ao ponto. E assim, tudo vem de uma boa perspectiva. Tudo vem de um from a good place. Então, assim, quando eu comparo... E é engraçado, né? Você teve essa experiência com a Rússia, que também é um país muito direto. Eu trabalhei na Inglaterra por muitos anos. E o inglês, por mais que o pessoal fale, o inglês é um pouco mais direto que o brasileiro. Not really. Não. O inglês, ele sugarcoat tudo. In a polite way. Polite way, né? E o pessoal que tá ouvindo eu e a Mari aqui agora, a gente fala inglês e português. Então, se você não tá entendendo, significa que seu inglês não tá o suficiente para você se expatriar. Então, vai trabalhar nesse inglês. Então, assim, o britânico, é muito difícil o britânico chegar na sua cara e falar, olha, é isso que tá errado, eu espero que você conserte. Eles vão falar da maneira mais coloquial possível e tentar colocar panos quentes. Para mim, já trabalhei com todos os lugares do mundo até hoje, papo é reto, cara. Ninguém tá aqui para perder tempo. Se as coisas estão boas, a gente vai falar que tá bem. Se as coisas não estão boas, a gente vai falar diretamente que as coisas não estão boas. Então, essa adaptação cultural que você já estava fazendo aí no Brasil, que é fantástica, mas eu tenho uma pergunta. Diga. Quando você viu, por exemplo, claro que você era uma head de marketing no Brasa, trabalhando para uma empresa que era russa. Você viu também que provavelmente o seu entendimento local brasileiro, ele não era uma parada totalmente transferível caso você quisesse ocupar essa posição em outro lugar do mundo, ou não? Eu acho que tinham coisas que sim e coisas que não. Eu acho que, assim,
algumas coisas fundamentais quando você olha, e até, enfim, com o meu olhar do que é comunicação, o que é marketing, eu tenho uma visão que é muito assim, cara, pessoas se conectam com pessoas, você não chega em lugar nenhum sem saber contar histórias, não adianta você querer fazer o melhor sales pitch do mundo se isso não for autêntico, se isso não for a verdade. E eu acho que essas coisas são human nature, sabe? Sim. Tipo, essas coisas não são, o que é assim no Brasil. Acho que como você faz essas coisas difere de país para país. Ó, eu vou te dar um exemplo. O core da coisa, o que está na essência de tudo, de como que você se conecta com pessoas para convencê-las de alguma coisa, que o marketing no final é isso, é o mesmo. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ali tem o livro, o Laranjinha, This is Marketing, do Seth Godin, que é um fantástico. Depois você tem que... Aí, ó. Fantástico, adoro esse cara. Eu gosto muito do conceito, aí, ó, estamos alinhados. Eu gosto muito do conceito, né, da estrutura, do que é marketing. Mas tem a outra parte do que é o marketing, que é não somente você entender da teoria. Um exemplo rápido, né? Quando eu fui para o Brasil, eu achei fantástico aquele comercial que ganhou diversos prêmios, aquele comercial da Nova Kombi. Sim. Uma pessoa... Né? Uhum. Então, para quem não é brasileiro, o brasileiro, assim, o gringo nunca vai conhecer que a Maria Rita é filha da Elis Regina. Sim. E a Elis Regina foi, né? Para quem não assistiu o comercial da Kombi, da Volkswagen, que faz essa alusão, né, do novo, a nova Kombi, que era a Elis Regina no passado, e agora é a Maria Rita. Pegou no emocional, chorei naquele comercial. Se conectou comigo. Só que esse nível de conexão que o marketing dá, tem um quê local também. Não é só você aprender a base do marketing e você vai conseguir arrebentar em qualquer um desses países. E para você aprender uma cultura de um país do zero, cara, por isso que eu falo, o marketing, a gente tem que tomar muito cuidado da área do marketing para falar se sim ou se não é uma área internacional. Então, minha pergunta para você é, quando foi o momento que você falou, cara, não é nessa área que eu vou conseguir construir minha carreira internacional? Vou dar outro fast forward. Enfim, dentro desse momento, startup, etc., eu, né, fui para um lugar que eu não fui feliz, que eu achei que eu ia ser muito feliz, porque eu sempre quis trabalhar numa Big Tech e não era nada do que eu imaginei. E eu voltei para agência, né? Voltei para o mercado de agência e tal, com outro pensamento, com outra mentalidade. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que foi da minha equipe há muito tempo atrás me indicou para uma pessoa de comunicação que estava em Berlim, uma brasileira expatriada em Berlim há 7, 8 anos, que ela estava lá nessa empresa e ela gosta de contratar brasileiro, porque, né? Brasileiro, enfim, um leva o outro. Um leva o outro, se ajuda e tal, tudo mais. E ela estava fazendo alguns trabalhos de estratégia de comunicação. Eu fiz uns 2 projetos com ela para essa empresa, né? Enfim, global, mas que estava na Alemanha e tal, tudo mais. E ela falou, em março do ano passado, ela falou para mim, eu quero te contratar part-time por 1 ano para você me ajudar com muitas coisas de um projeto de produção de vídeo que eu sei que você sabe fazer, mas ao mesmo tempo que tem um pouco dessa coisa de project management, de tipo, cara, falar com o fornecedor, fazer cronograma e tal, tudo mais. Ela falou, não, você faria isso? Falei, faria. Né? Falei, faria. Beleza. E aí, comecei nessa história, né? A gente fez muita coisa e é isso. E eu coordenando gente, tipo, equipe de filmagem na Inglaterra, em Singapura, em vários lugares possíveis e imagináveis. E a gente estava desenvolvendo esse projeto e as coisas estavam ficando muito legais e tal, tudo mais. E essa pessoa, a Raquel, e eu falo, né? Eu tive, do mesmo jeito que eu tive lá atrás, it's all about the connections you make, né? Se você consegue colocar o seu trabalho de uma maneira valiosa para alguém que consegue te colocar em outros lugares, é isso que vai fazer você ir para esses outros lugares, né? E de não fazer só o seu trabalho, né? O que você está acostumado ou o que você sempre fez, né? Mas fazer outras coisas.
E aí, no ano passado, eu já estava fazendo esse trabalho com ela fazia algum tempo, e a equipe dela era bem global, tinha gente em muitos lugares diferentes, e ela falou, ó, ela me ligou um dia em julho do ano passado, ela falou, ó, em setembro, eu vou fazer um off-site aqui em Berlim com a minha equipe, com algumas equipes que estão espalhadas, e eu vou fazer um workshop de 4 dias. E eu queria que você facilitasse esse workshop para mim. Você faz isso? Pô, bora. Falei assim, nunca fiz. Mas vou fazer. Você acha que eu não vou fazer? Falei, você acha que eu não vou para Berlim facilitar um workshop? Tipo, é óbvio que eu vou. Com certeza. É óbvio que eu vou, né? E eu fui. E foi isso, foi uma experiência de 4 dias com gente da Inglaterra, da Noruega, de Singapura, da Índia, do Brasil, né? Enfim, todo mundo ali misturado, falando inglês, e eu, tipo, facilitando esses processos, né? Enfim, a gente estava falando de projetos para esse ano, momentos de integração entre esses times, né? As pessoas eram de times diferentes, team building, né? De maneira geral e tal. E isso aconteceu mais ou menos numa mesma época que na agência eu estava fazendo uma campanha, meio que a maior campanha que eu já fiz, né? De publicidade, com muito dinheiro, com toda a criatividade do mundo e tal, tudo mais. E aí, quando eu voltei para o Brasil, essa campanha tinha ido para o ar e eu tinha acabado de voltar desse workshop lá. E aí a campanha saiu e eu não senti nada. Nenhum sense of pride, accomplishment, nada. E ao mesmo tempo, a minha experiência lá foi muito legal. Muito legal. E eu falei assim, vou ter que repensar isso aí, né? Vou ter que repensar a minha carreira. Porque eu falei, criativamente falando, né? E eu fui uma pessoa de redes sociais, conteúdo, criação, etc., ao longo desses anos. Onde eu queria chegar era isso. Era direção criativa de grandes campanhas. E quando eu cheguei lá, não era isso. E ao mesmo tempo, estando num processo global, falando com pessoas diferentes, facilitando processos, facilitando, né, inovação de muitas maneiras, eu falei, é isso que eu quero. É para esse caminho que eu quero apontar. Eu quero trabalhar com inovação. Eu quero trabalhar facilitando o processo de inovação, porque é lá que eu quero chegar. Eu não cheguei lá ainda, porque essa oferta que chegou agora é mais um degrau para onde eu quero chegar a partir de agora. Uau! E aí foi isso. E aí eu voltei de Berlim, cabeça explodindo, né? Falando Jesus. E triste, né? De voltar para o meu trabalho na agência e tal, tudo mais. E aí começou a aparecer o senhor no meu Instagram. Falando em campanha de marketing, né? Falando em campanha de marketing. E eu falei assim, gente, o Vini deve ter um target para pessoas que acabaram de voltar do exterior, Eu falei, direto. Foi para um dos treinamentos? Foi para um dos treinamentos? Foi. E aí, foi aquilo que eu contei, né, no post que eu coloquei lá no grupo, que foi numa live que eu tava, tipo assim, na minha cama, sabe? Tipo, sei lá, fazendo outras coisas enquanto eu tava ouvindo. E aí, nem sei o que a menina te perguntou pra você falar aquilo, mas aí você falou, se você não tá feliz com a sua realidade, o que você tá fazendo para mudar essa realidade? E aí eu... Nada. Falei, não estou fazendo nada. Falei, não posso mais não fazer nada, né? E foi isso. Enquanto a live tava rodando, eu fiz o meu application, tipo, naquela hora ali e tal. Naquela hora já mandei. E eu falei, não, cara, é isso. E também eu já tava... A coisa do gerenciamento de projetos era uma coisa que eu tava flertando. E aí eu falei assim, cara, para trabalhar com inovação, projetos é o caminho. Esse é o caminho que vai dar para seguir. Porque eu consigo fazer uma transição que vai ser um pouco mais suave, digamos assim, porque eu consigo trazer o meu conhecimento, né, o que eu já tenho de 10 anos de experiência de liderança, de experiências internacionais ao longo da minha carreira, né, de trabalhar com times diferentes, multidisciplinares, etc, e tudo mais. Entrei no MBA também, e é isso, e comecei a falar, encher o saco de todo mundo.
encher o saco de todo mundo. Eu... E teve o meu, acho que o primeiro bootcamp que eu assisti foi muito, sei lá, eye-opening, sabe? De muitas maneiras, porque foi isso, Você quer assim. falar para o pessoal o que é um bootcamp? Fala, o que é o bootcamp? Fala pro pessoal que é O bootcamp é o evento que acontece a cada 3 meses, no qual o senhor Vinícius e um convidado, né, alguém que é um recrutador ou alguém que tem alguma experiência com entrevistas, faz uma série de mock interviews, né? Você se inscreve para ser potencialmente um entrevistado para uma vaga real. E aí você é entrevistado ali na frente de 70, 90, 100 pessoas em inglês. Só tem um negocinho que eu faço aí também nesse processo para deixar a coisa mais engraçada e gostosa, né? Todo mundo que se aplica para ser entrevistado, eu não falo quem vai ser selecionado. Ah, sim. Então, todo mundo que se aplica para ser entrevistado, a expectativa é que essa pessoa esteja preparada para ser entrevistada e a gente anuncia na hora. Então, para dar aquela adrenalina gostoso. Um pouco adicional. Gostoso. Então. E aí, nesse primeiro bootcamp, inclusive, tem os post-its estão aqui na minha frente. Eu tenho um post-it que diz My Story to be Told. Sim. Que foi a partir desse momento, e uma das coisas que no primeiro bootcamp que para mim ficou muito claro, que eu até fiz um post na época, foi What's your superpower? Sim. Você tem que saber qual é o seu. Não da sua equipe, não do seu país, não do seu superpower. E eu coloquei em bullet points, e esses post-its que estão aqui hoje não são os primeiros post-its que eu coloquei, porque eles foram sendo renovados né? E eu fui entendendo também como que eu ia contar essa história. Uhum. E foi muito louco, porque, assim, essa experiência que eu tava tendo part-time como project manager não tava no meu LinkedIn. Entendeu? São pequenas coisas. Eu tenho algumas coisas, algumas menções aqui, antes de você continuar com sua história, é que é tanto aprendizado que pode ser replicado para outras pessoas, que eu acho que a gente tem que quebrar esse processo inteiro agora, antes da gente chegar na finaleira. Todo aluno novo que entra no OR, e normalmente eu uso muito antítese, né? A repetição, para grudar na cabeça de vocês, coisas que eu acho bastante importante. Uma das coisas que eu mais aprendi aqui na Amazon, depois que eu entrei, o CEO, ele fala, quase em todo All Hands, ele fala isso. Ele fala assim, we are strategically patient, tactically and operationally impatient. Então, toda vez que a gente vai montar um projeto, vai montar uma estratégia para o próximo ano, eles falam, take your time. Take your time. Vai lá, escreve, faz o que você precisar fazer. Você, o que você fez? Você já estava publicidade, estava arrebentando o seu trabalho, tem assim um track record fantástico, já fala inglês, tá tudo tic. Só que você chegou na conclusão que não era mais publicidade, não fazia o seu coração cantar. Só que teve uma outra parada que você entendeu que fazia o seu coração cantar, que foi essa facilitação desse workshop. Do fundo do meu coração, eu acho o seguinte, não foi só o workshop. Eu acho que foi o workshop em conjunto com você estar no meio da galera do mundo inteiro. Trabalhar com o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a gente tem uma energia quando a gente só trabalha com pessoas do nosso país, ou até mesmo quando a gente trabalha com pessoas, não sei, da América Latina. É uma energia que rola ali dentro. Quando você trabalha com a galera do mundo inteiro, e você vê o quanto que isso te enriquece no seu dia a dia, e aí você fala, cara, puta, é isso aí, eu posso ganhar maior dinheiro aqui no Brasil, eu posso trabalhar com publicidade, eu posso fazer uma campanha com milhões, mas não é isso. Você chegou nessa conclusão depois desse workshop. O que acontece é que muitas pessoas que chegam nessa conclusão, ao invés delas serem strategically patient, elas são strategically impatient, tá? Eu tenho uma amiga minha, o nome dela é Gabi, tá? Se ela assistir esse podcast, é pra você, tá, Gabi? Que eu te falo isso o tempo inteiro. A Gabi, ela mudou de emprego que eu lembro, desde quando eu conheço ela desde os nossos early 20s. Eu tô, daqui a pouco, nesse ano eu faço 37. A Gabi mudou de emprego umas 16 vezes. Ela mudou de área 6 vezes. Nossa.
ela nunca se estabilizou em emprego nenhum. Nunca. Porque ela vai mudando do tempo inteiro. Não aconselho fazer o que a Gabi fez, ela sofre muito fazendo tudo isso. Não aconselho fazer isso. Eu acho que assim, você quer ir para outra... Chegou na conclusão, cara, é outra coisa que eu quero fazer. Você não precisa desperdiçar todos os seus anos de experiência para pular na primeira oportunidade que você vai ter. Não, você... Strategically patient. Segura aí. Tá bom. Eu sei que eu quero trabalhar. Talvez seja project management. Talvez seja... Não sei, vamos ver. O que você começou a fazer? Você começou a pesquisar. Uhum. Você começou a pesquisar, você começou a entender o que você já fez na sua carreira que tem a ver com project management. Você, milagrosamente, o algoritmo chegou até você, não sei como que isso aconteceu. Eu não acredito em tráfego pago, né? Isso aí é negócio né? Mas, assim, você se desafiou, você falou, cara, eu não sei fazer isso sozinha. Uhum. Deixa eu me juntar a pessoas que estão aí nesse âmbito internacional. Vamos ver que bicho vai dar. Depois que você fez isso, você acabou de me falar que você também começou a fazer o MBA. Sim. Em gestão de projeto. Olha a quantidade de coisas que você está colocando, mas ainda na estratégia. Você não pulou. Você não saiu da onde você estava e fala, pô, vou pular. Não pulou. Você começou a se preparar. Você foi estrategicamente paciente de voltar a ser estudante. Você sabe quantas pessoas passaram dos 35? Que passaram dos 25, para te falar a verdade. Depois que finalizaram a faculdade, que falam, eu vou voltar a ser estudante, porque, para mim, é um ato de humildade quando você chega na conclusão que você não vai conseguir sozinha, que você vai precisar voltar, sentar na mesinha de estudante para aprender antes de dar o seu próximo passo. E você não fez só o OR, não foi só ingressar no programa de mentoria. Foram várias vertentes que você começou a investir o seu tempo, sabendo, né? Eu não sei porque sempre está voltando para mim essa parábola da semeadura, né? Que é bíblica. Não se colhe sem plantar. Sim. Ponto final. Então você chegou no momento e falou, cara, não vou colher o meu Project Management Position, International Position, se eu não plantar antes, então eu vou começar a plantar. E aí? Do momento que você começou a plantar, entrou no OR, começou a ver entrevista internacional, começou a se preparar, o seu storytelling da sua carreira, entrou no MBA de gestão de projetos, como que foi esse desenrolar? Primeiro eu acho que tem isso, né, que tipo assim, não é fácil, e aí chegava o fim de semana, eu falava, eu assisto aula do OR, eu assisto aula do MBA, qual que é a aula que eu assisto duas, né, putz, às vezes tava cozinhando jantar, deixava alguma coisa lá rolando, né, tipo, pra ficar aqui, assim. Me assistia no 2.0, deixa eu falar mais rápido. Putz, 2.0 eu sempre acho um pouco demais, assim, eu boto no 1,5 que dá. 1,5. Ainda dá para entender algumas coisas. Mas é isso, né? Putz, fui fazendo isso. No meu MBA teve um evento presencial também de 2 dias que eu fui. E era isso, tipo, cara, eu preciso negociar no trabalho para estar 2 dias fora, porque vai ter... Vou, né? Vou fazer. Legal. E aí, ao mesmo tempo, é isso, tipo, cara, eu tenho 35 anos, eu tenho um cachorro, eu tomo conta da minha casa sozinha, eu sou muito ligada no esporte, então, tipo, eu comecei a fazer prova de natação em águas abertas e tal, que eu acho que, por mais que eu não gosto muito dessa coisa, do que você traz para o seu trabalho e tal, outro mais, porque eu acho que as coisas são separadas, mas ao mesmo tempo, tipo, there's something magical quando você entende dentro do mar, que é um negócio muito maior do que você pode se preparar para estar ali, mas que você também tem que entender que você é menor do que está acontecendo ali e, né, manter a calma e manter um ótimo estado mental quando tem uma onda vindo gigantona batendo na sua cabeça. Uau! Né? Então, assim, sim, Adorei. se você tem 20 e poucos anos, vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas não deixa de buscar conhecimento em outros lugares. Sim. E isso que você falou de, tipo, vou voltar a ser um estudante e tal. E eu, infelizmente, não fiz isso, mas hoje em dia eu penso um pouco que, cara,
você nunca tem que parar de ser um estudante. Não. Você nunca tem que parar porque você sempre vai ter muita coisa para aprender. Sendo com um chefe russo que está falando loucura para você na reunião, sendo com o esporte que você faz, com, né, as escolhas que você está fazendo com a sua vida, com relacionamento com amigos, né, com seu marido, mulher, etc. Sempre você tem algo para aprender e que você não precisa ser separado. Você pode levar essas coisas para a carreira que você quer construir, para o trabalho que você quer ter. É tudo, né, cumulativo. É tudo, sim, cumulativo. Isso, é isso. E sempre tem uma coisa também que também não é essa, eu vou fazer todos os cursos, vou fazer todas as coisas. Como que você vai aplicar esse conhecimento que você está obtendo, né? Então, e para mim foi muito isso, beleza. E uma das coisas, acho que, enfim, os bootcamps né, conversar com muita gente, e acho que uma das coisas que também uma professora do MBA foi uma pessoa que eu chamei para conversar, porque ela era da comunicação e hoje ela é head de SG numa empresa global também, e ela tá sempre na Holanda, inclusive, e eu fui bater um papo com ela, tipo, fora de sala de aula, porque eu falei, cara, deixa eu falar com ela, porque ela fez essa transição, ela foi da comunicação para outra, né, e aí uma das coisas que ela me falou, eu usei em todas as entrevistas, né? Que a comunicação era meio e fim. Means and end. No que eu fiz até agora. E dentro do gerenciamento de projeto, era means to an end. É um meio para um fim. Explica mais isso aí. O pessoal vai adorar. Quando você fala de gerenciamento de projetos, no final das contas, você está falando de ser um líder de processos, de datas, de coisas. Mas, no final das contas, equipes são pessoas. E para ser um bom gerente de projetos, a comunicação é um dos core skills. Essencial. Se você não sabe fazer comunicação, tanto que tem coisas que eu, como comunicadora, na pós-gestão de projetos, eu falava assim, isso para mim é óbvio, mas para as pessoas não é óbvio. Não. Então, se você é um grande comunicador, você consegue fazer coisas acontecerem dentro dos projetos que você está liderando que pessoas que não são grandes comunicadores não conseguem. Porque elas têm dificuldade de comunicação, de alinhamento, de falar. E eu acho que o que você falou, Vini, disso não foi workshop, foi estar com pessoas do mundo inteiro. Cara, você conseguir, e para mim foi muito esse acho que um momento de conquista mesmo, sabe? Tipo, cara, eu tava com pessoas de 5 continentes dentro de uma sala. Sim. E eu facilitei a comunicação entre essas pessoas. Usando um idioma em comum, mas, né, enfim, traçando um fio. Quando você é comunicador, é isso. Tipo, a gente tá falando de marketing, mas no final das contas é comunicação. É história. Sim. No final das contas é história. Se você sabe, né, juntar os pontos e fazer as coisas, você consegue ter um sucesso em projetos que pessoas que não têm esse skill talvez não consigam. Porque elas podem ser tecnicamente perfeitas. Mas se elas não sabem comunicar e alinhar com as pessoas, as coisas não acontecem, porque a gente não faz nada sozinho. É isso. Né? A gente não vai mudar de carreira sozinho, a gente não vai se expatriar sozinho. Pode até acontecer, enfim, mas é exceção, né? No final das contas, a gente está aqui fazendo a conexão, e eu acho que tem uma coisa que até, quando você me chamou, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso. Que quando a gente fala de networking, putz, acho que, né, todo mundo vai, né, você sai falando, tipo, com quantas pessoas você está fazendo networking que você está, de fato, tentando fazer uma conexão? Num nível pessoal, num nível, né, você está tentando aprender com essa pessoa, além de get a job, sabe? Tipo, o que você está tentando aprender com essa pessoa? E eu acho que para mim o legal é isso, é quando você, de fato, consegue pensar das trocas que você tem, das conexões que você tem, o que você está levando para você, né? Porque eu acho que muita gente, networking é trocar cartão, tipo, né, falar o que você faz num evento. Não, óbvio que não. E aí,
respira e eu sei, né, que você sabe disso muito melhor do que eu. Ai, meu networking não funciona. Só networking não funciona. Chega as perguntas, né, no Soldiers Meeting. Que mais que eu posso fazer? Uhum. Por que o seu networking não funciona? Será que não tem que voltar aqui, né? Não é venda, né? O networking não é venda, é conexão. Mas isso, a gente vamos entrar um pouco mais a fundo no networking daqui a pouco, porque tem outras coisas aqui, ó. Quando você identificou os seus superpoderes, e os seus superpoderes que você trouxe dessa carreira vasta de comunicação, de liderança, de ser uma high achiever, era totalmente traduzida para uma carreira de gestão de projetos. Como que foi que você começou, então, depois que você pegou toda essa informação, começou a busca pela sua primeira posição, que ia ser esse jump de uma transição de carreira, de trabalhar em publicidade para ir para gestão de projetos? Eu acho que foram algumas coisas. A primeira foi isso, colocar rever todas as minhas posições anteriores e entender que skills de project management que eu já tinha. Cara, eu tava liderando equipe. Eu tava gerenciando stakeholder, eu tava, tipo, juntando pessoas. Isso tá claro em todas as coisas do meu LinkedIn? Eu comecei a focar. É um conselho de ouro que você tá dando pro pessoal aqui agora. É um conselho de ouro, de você ser minuciosamente, assim, olhar cada posição e identificar se os superpoderes que você tem, que estão em alinhamento com os requerimentos dessa vaga, estão lá. Pode ser que esteja na sua cabeça, mas tem que estar lá no LinkedIn. Animal. O que mais? Então, acho que essa foi a primeira coisa. E assim, tá aqui. Os meus... I'm a communicator. I am a teacher at heart. I am a deep diver into tough subjects. I pitch endlessly. And I'm a passionate leader. Esses são os meus. Essas são as coisas que me fazem, né? E aí, putz, eu tinha uma experiência como project manager part-time. Mas no resto da minha carreira, eu fiz todas essas coisas. Mas nada oficialmente chamado Project Manager. Nada. Mas você deixou muito claro que você já tinha isso em outras posições. Sim. Cara, fantástico. E aí, depois que você colocou tudo isso no LinkedIn, ficou tudo bonitinho, e para você ter eu diria até a coragem de começar a engajar recrutadores, de começar a aplicar para vaga, para o pessoal olhar para sua carreira e falar, o que é essa menina aí que teve uma carreira brilhante de publicidade, o que ela tá querendo meter o nariz aqui em Project Management? Sim. Não, e eu acho que teve muito isso. Me chamaram muito mais para entrevistas dentro da minha área anterior, né? Dentro de creative leadership, dentro de, né, enfim. Eu acho que tem muitas... Eu tô vendo um pouco desse movimento, tem muita gente, por mais disso que a gente tenha falado aqui, que o marketing não é 100% traduzível e tal, tá rolando muita vaga remota de marketing analyst, marketing, né, creative leadership e tal, tem bastante, para mim aparece bastante. Eu fiz algumas, e aí também você lidar com a frustração de, tipo assim, em algumas entrevistas você se sente no meio do caminho, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista que era para uma vaga remota, que era para uma vaga de liderança criativa, mas que também eu cheguei a aplicar, eu não lembro se eu apliquei ou se, enfim, me acharam, mas eu acho que eu apliquei. E era, porque também eu fiquei pensando, eu falei, cara, talvez eu tenha que ir para uma posição remota, dentro do que eu sei fazer de melhor, para que depois eu vá para uma posição de, enfim, mais próxima do que eu quero. Só que aí, na entrevista, se você tá sendo autêntico, né, você fica no meio do caminho, porque ela fala assim, putz, você tem tudo que eu quero, mas você tá fazendo MBA em Project Management, você tá com outra ideia, tipo, será que é isso aqui? E você tem que falar que, tipo, cara, talvez não seja. Sim. Não é. E ela falou, talvez a gente vai ter uma vaga de Project Management mais à frente. Eu falei, beleza, consider me when it comes, né? E dá uma dor no coração você falar assim, não vou. E me ofereceram outras vagas também aqui no Brasil, e, né, enfim, dentro do mercado da publicidade. Eu falei, cara, não vou. Pode ser mais dinheiro, pode ser, né? Mas se eu for para uma vaga para eu, sei lá, para outra agência, para eu tentar
né? Ai, sei lá, ter mais grana, ter... Falei, aí eu vou gastar essa energia tentando me adaptar num lugar novo que não vai me levar para onde eu quero chegar. Para que eu vou fazer isso, né? E aí, quando chegou essa vaga, a vaga que eu recebi a oferta, eu não me candidatei, o recrutador me achou. Yes. Isso é 1% dos meus alunos. I know. Ela me mandou a mensagem com o link da vaga. E aí, só que sabe aquela coisa assim, quando você lê o job description, você fala assim... That's me. Isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. That's me. Era isso, que era uma vaga de gerenciamento de projetos dentro de uma área de marketing operations, e eles precisavam de alguém que, tipo, 20% do tempo dessa pessoa fosse, de fato, alguém que tivesse uma experiência criativa para leverage new projects. E eu falei assim... Lacinho de presente para você. Cara, foi de presente. Eu falei, só que aí é isso. E aí eu falei, cara, você quer fazer a entrevista? Quero. Fiz a primeira entrevista com a recrutadora. Cara, que absurdo. Né? E aí ela, me manda seu currículo. Nitpicking o currículo, assim, tipo, deixa eu escrever exatamente o que eles querem. Beleza. Aí, você vai ter a primeira entrevista com a gerente da vaga. Meia hora. Arrebentou. Falei, cara, eu tenho meia hora para falar tudo que essa mulher tem a ouvir. Sim. E aí, assim, eu tenho tudo aqui, mas eu escrevi um pitch específico. No papel, deixei do meu lado durante a entrevista. E, tipo, muito sharp, sabe? Muito em cima do que eles estavam querendo e exatamente o que eu tinha para oferecer. Falei, não tô mentindo nada aqui. Eu tenho todas essas coisas. Eu preciso contar isso de um jeito que seja direto, sharp. Assim. Sim. E ela saber exatamente o que é. E, tipo, foi... Execução. Foi lindo, assim, sim. E aí eu fiz mais duas com o diretor da área e mais com uma pessoa, né, que é par da pessoa que vai ser minha gerente, para ser um bar raise também. Sim. E, enfim, tudo ali. E foi isso. E quando chegou a aprovação? Aquela coisa, né? Primeiro que não chegava, que aí você começa a repensar, né? Você fala assim, mas eu fiz tudo certo. Fiz tudo certo. Uhum. Mas eu também pensava, eu falava, cara, já teve outros momentos da minha carreira que eu fiz tudo certo e que não rolou. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. E eu falei assim, e aí tem uma coisa que eu falo, tipo, o que você traz, né? E eu sou yoga enthusiast, meditação, todas essas coisas. E eu tentei olhar para isso, enquanto não veio a resposta, eu falei, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer até aqui, né? Eu me preparei. No que eu tenho controle, tá tudo certo. Exatamente. Eu me preparei, meu currículo estava bom, minhas entrevistas foram ótimas, eu falei tudo o que eu queria falar. Sim. Not up to me. Né? Deixa com eles. Not up to me. E aí foi isso. E aí, tipo, sei lá, minha última entrevista foi numa sexta-feira. Segunda nada. Terça nada. Né? Aí, quarta, eu mandei um e-mail, né, pra recrutadora. E aí? E aí ela me respondeu, tipo, ela falou assim, they're moving forward with you. A gente só tá, tipo, fazendo os detalhes da oferta. E na hora que chegou essa oferta linda, maravilhosa, nesse e-mail, você falou, é isso. Eu pensei, preciso agradecer o Vinícius. Eu comecei a escrever na minha cabeça o post que eu fiz. Eu adorei aquele post. Eu comecei a escrever, aquilo eu falava assim, cara, é isso, cara, isso tudo aqui, chegou aqui, eu cheguei nesse momento que está vindo essa oferta para mim agora.
porque lá em outubro eu tomei essas decisões. E teve uma coisa que eu nem contei, que assim, dentro, né, do meu part-time, que eu continuo, by the way, porque hustling, né? Keep hustling. Um dos recados é keep hustling. O meu contato brasileiro saiu, foi para outra posição. E quem renovou o meu contrato foi a nova gerente, que é britânica. Tem coisa aí, hein? E que quando a Raquel saiu, eu falei assim, cara, beleza, não, no longer a Brazilian mate. Do outro lado. Agora já tem mais uma Agora conexão. É outra coisa. Mas aí eu já tinha um histórico diferente para falar, olha, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você precisa de ajuda disso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela renovou meu contrato por mais um ano. Ó. O post foi assim, galera. Eu vou só falar o comecinho dele, tá? O post foi assim, ó. October last year, I wasn't happy with where I was professionally. I joined one of Vinny's lives and heard him say to someone else, if you don't like your current reality, what are you doing to change it? And my answer at that moment was nothing. I wasn't doing anything. I applied to the program right there and got accepted. I had 2 goals for this year. A remote position that paid in a foreign currency and a career shift to project management. Você chegou nesses 2 goals. Uhum. By April. Entre outubro e abril, você conseguiu fazer esses 2 shifts que são extremamente importantes. Mas eu quero agora que a gente entre. Eu sei que, normalmente esses podcasts são só de 1 hora, mas não vai dar pra gente contar essa história toda em 1 hora, porque o papo tá muito bom. Eu quero que você reflita um pouco agora. Real mesmo. Vamos fazer uma reflexão aqui. E se você não tivesse entrado no programa? E se você não tivesse feito essa inscrição para o MBA? O que você acha que ia ter acontecido? Nada. Nada ia ter acontecido. Porque não é querer a poder, né? Tipo, não é mágica, não é tipo, eu sou uma profissional com 14 anos de história, olha só para mim, por que ninguém me quer? Não, né? Assim, se você... E aí eu falei isso para uma amiga minha ontem, que eu vi ela postou um negócio no Instagram que ela estava no evento com umas pessoas de uma empresa, e eu falei, você tá trabalhando com fulana? Ela falou, tô nesse lugar faz 2 meses, nem atualizei meu LinkedIn. Eu falei assim, por que não? Tipo, eu falei, cara, primeira coisa cara, e aí, pra ser bem brasileiro, bota a cara no sol, bicho. Bota a cara no sol, cara. Você tem que ir aos eventos, ir nas aulas de MBA, ir na sua pós, na aula de inglês, no Beast, na reunião, se inscreve no bootcamp. Eu quis muito me inscrever, eu ia viajar na segunda, eu só consegui ver um pedaço, mas assim, sim, eu queria muito ter feito, porque eu acho também que é muito fácil, a gente fica... E eu acho que, por mais que eu tenha chegado no meu primeiro goal, eu ainda quero fazer uma inscrição para o bootcamp, para uma vaga de novembro. E ainda vai acontecer. Mas eu te fiz essa pergunta, porque é uma pergunta importante. Uhum. Tem uma parada que acontece, e assim, a estrutura de escola é complicada, porque ela não te ensina as bases mais importantes que a vida vai te pedir, vai te cobrar. Uhum. E não existe uma escola... Eu gostaria muito de montar essa escola um dia. Um dia eu vou conseguir. E ainda não tenho tanta teoria. Essa escola seria The Decision Making School. Uma escola que quando você tivesse uma decisão importante para fazer, você entra nessa escola e vai ter todas as bases para você tomar a decisão mais importante da sua vida.
Não existe essa escola. Só que tem uma parada sobre decision making que eu venho acompanhando na minha vida, na minha própria vida, e hoje eu me tornei um cientista de guerreiros da carreira internacional. Porque eu estudo vocês todos. E eu tento encontrar algum trend, algum padrãozinho aí que vocês têm. E um desses padrões é essa decisão absurda que acontece no momento que a ficha vira, que a chave vira. E aí você fala assim, agora. Quando você começou a contar a sua história, quando você estava me ouvindo lá e aí bateu na sua cabeça, né? Você falou, mas peraí, o que você está fazendo para mudar? E aí você mesma chegou na conclusão e falou, cara, nada. Eu não tô fazendo nada. E se eu permanecer fazendo a mesma coisa agora, eu vou continuar não fazendo nada. Eu tenho que fazer uma parada diferente, eu tenho que chegar num compromisso. Sim. E tudo isso começa com se conhecer. Sim. Né? Começa com esse seu autoconhecimento. Então, assim, existem muitas coisas que a gente consegue fazer. Tem muita gente que é autodidata, por exemplo. Tem muita gente que é... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Minha mãe. Minha mãe é uma das pessoas mais esforçadas que eu conheço na minha vida. Minha mãe é assim, ela fala que vai fazer uma parada, ela vai fazer aquilo, ela estuda, ela não precisa de alguém para motivar ela é aquilo. Eu preciso ter um comprometimento. Sim. Meu comprometimento, normalmente, por exemplo, se eu não pago a academia, eu não vou. Porque é comprometimento financeiro. Eu sei, eu tô pagando esse negócio aí, eu vou ter que ir pra lá. Então, para grandes decisões, a gente tem que primeiro se conhecer. A gente vai sozinho ou a gente precisa ter uma estrutura diferente? Outra coisa que eu vou te falar agora. Eu tô aprendendo holandês agora. A Isabelle, minha noiva, fala português. Sabe como que ela fala português? Ela faz aula de vídeo. Individual. Ela adora aula de vídeo. Eu odeio só aula de vídeo. Eu gosto de comunidades. Eu gosto de estar no meio da galera. Entendeu? Então, eu não tô no nível ainda de estar numa comunidade com uma galera virtual para eu conseguir. Isso vai chegar. Então, agora, sabe o que eu tô fazendo? Terça e quinta, 3 horas de intensivo de holandês. Aqui do lado de casa. Por quê? Porque eu me conheço. Mas eu precisei tomar aquela decisão. E se eu não tomar essa decisão agora, para fazer o meu holandês, ele não vem mais. Você quer saber o porquê que essa decisão não volta mais? Porque em agosto, no finalzinho de agosto, isso aqui é coisa nova, pouca gente sabe, mas finalzinho de agosto, se Deus quiser, eu e a Isabela a gente vai casar. Então a gente está organizando casamento e tudo mais. E eu quero fazer os meus votos em holandês. Sim. Isso nunca mais vai chegar. É agora. Essa energia que eu tô, essa vontade que eu tô, ela nunca mais vai voltar. E eu vou te falar a real, Mariana. A vontade que você tava de fazer essa transição pro internacional, se você não tivesse feito lá, se você não tivesse feito todos esses compromissos lá, ia ter passado. Sim. E o que é mais difícil para mim do ser humano é eu ver um ser humano que foi picado pelo bichinho da carreira internacional, como eu já vi várias vezes isso acontecer. Eles foram picados, mas alguma coisa acontece. Eles não tomaram a decisão naquela hora. E é que nem um trem. Se você não entra naquele trem, naquele exato momento, naquele momento da sua vida, passou o trem. Infelizmente, isso acontece. Sim. Não sei, cara, engravidou. Conheceu uma pessoa da sua vida, engravidou. E essa pessoa da sua vida quer permanecer do seu lado e tem uma empresa no Brasil. Sim. Ou ficou alguém doente. Pode acontecer, não pode? Sim. Ou você ficou doente. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas quando bate essa parada e você entra no trem e você se compromete a entrar nesse trem, aí as coisas vão se abrindo. Aí você vê um bootcamp, porque você está rodeada de pessoas que estão nesse meio da carreira internacional. Você tá no MBA de gestão de projetos, conhece uma pessoa que vem da sua área de marketing em gestão de projetos. Então, assim, esse poder da decisão no momento correto, para mim é uma parada insana e de uma importância absurda. Além disso, para você saber que, mesmo depois de tudo isso, iam aparecer outras oportunidades para você, e de você ter a autoridade para falar não, isso também é uma coisa que liga o DNA dos meus alunos, que é
o que eu sempre quis fazer com vocês é o empoderamento de você não ter que se vender para vaga nenhuma, mas de você saber onde você quer chegar, e saber onde você quer chegar também envolve chegar numa entrevista e falar, sabe o que que é? Talvez eu não seja a pessoa certa para essa vaga. Sim. Keep on looking. Não, e eu acho que tem uma coisa, por exemplo, foi o que eu falei, quando eu vi o job description dessa vaga, eu falei assim, sou eu. É meu. É meu. Se for uma grana muito abaixo, também não dá. Não dá. Né? Não Mas dá. você sabia exatamente o que você queria and you didn't sell off, e você já deu esse passo, que é um passo imenso, importantíssimo para uma pessoa que já tomou a decisão de internacionalizar a sua carreira. Quando você olha para trás, o que você sente? Eu acho. É besta falar isso. Não é, não. Eu sinto muita gratidão por tudo que eu vivi na minha carreira até agora. E uma das coisas foi, cara, é isso, eu não tô feliz na publicidade, mas e dentro do lugar onde eu tô, mas, cara, eu fico triste de deixar a minha equipe. Eu gosto muito da minha equipe. E eles também ficaram tristes de saber que eu tô saindo. Eu fico muito grata deles terem tido um valor na minha carreira e de eu ter tido um valor na carreira deles, sabe? E uma das coisas, não é bobagem isso, tá? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi a oferta foi fazer uma lista de pessoas para quem eu precisava agradecer. Fantástico. Né? Que era no More, a professora que falou lá do Communication the Means to an End, para a recrutadora que me achou e que, né, eu printei a mensagem que ela me mandou lá no post que eu fiz. Todas as pessoas, sabe? Tipo, a Raquel, que é a pessoa que é a brasileira, que me deu a chance lá fora e que me colocou no workshop, e que, tipo, me fez pensar sobre uma carreira diferente. É isso, assim, eu não teria feito nada dessas coisas, das mudanças que eu fiz, de enxergar a minha história da minha carreira do jeito que eu enxerguei, se não fossem por outras pessoas. Eu me identifico muito, eu não faço nada sozinha. Quando eu precisava passar no vestibular, eu entrei num cursinho. Meu pai falava, não, você tem que estudar sozinha. Eu falava, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu preciso que alguém fique na minha frente, numa sala de aula, e fale o que eu tenho que fazer. Aí eu consigo fazer. Autoconhecimento e saber disso. Sim. Sim. É bem isso. Você tem que saber disso. Mas então, você sabe que isso também vem de uma... Antes de eu fazer algumas perguntas finais para você aqui. Uma das coisas, quando eu contratei uma nova equipe de marketing para me ajudar, eles ficaram mega surpresos de ver minha audiência. Porque a minha audiência é quase 70% mulher. E 30% homem. E aí eles falaram, cara, mas pô, você não... O que é que tem esse driver, né, para mulher que talvez não tenha para homem? E aí a gente começou a gente fez uma pesquisa interna de todos os alunos que vão entrando no OR para entender por que o pessoal começou a me seguir, porque eles compraram de mim. E a mulher tem uma parada, isso eu descobri por evidência agora. Vocês pedem ajuda, vocês têm humildade de pedir ajuda no momento mais rápido. Vocês não ficam ali querendo colocar o orgulho em cima de tudo e falar, não, eu vou resolver isso aqui sozinha. Não, você fala, cara, não consigo fazer isso, não tenho entendimento. A mulher tem um pensamento muito lógico em falar, dá um unlock e falar, não consigo fazer isso sozinha, eu preciso de ajuda, e preciso de ajuda de um cara que vai ser gente boa, que, né, não fica falando muita besteira. De homem, né? Então, assim, que eu achei incrível isso. Mas essa parada de você, né, representando, né, não somente você, mas a nossa comunidade feminina, de ser muito específica e rápida para a tomada de decisão de, cara, eu preciso estar rodeado de outras pessoas. Não vou chegar lá só eu, e saber que isso é uma parada que é replicável na sua vida, não somente na sua carreira internacional, mas tudo, né? No cursinho que você fez.
Tudo. Isso é uma parada também muito importante para a gente compartilhar com a galera que está nesse momento, né, de transição de carreira, que decidiu abrir para o mercado internacional, mesmo que não seja dentro da sua própria carreira. E nesse ponto, eu citei uma parada de um cara, eu gosto muito de referenciar de quem eu escuto as coisas. É um cara chamado Vitor Damasio. Ele é bem forte no digital. E ele fala uma parada sobre transição de carreira. Ele fala, eu acho engraçado, né? Que as pessoas têm dificuldade de olhar para frente e deixar para trás tudo que elas construíram. Mas vamos pensar. Então, é melhor para você honrar os 10 anos que você teve de carreira até agora e não mudar, impactando os próximos 20 anos que você vai ter lá na frente? É lógico isso? Então, ou será que não é mais lógico eu fazer uma mudança agora, pensando nos 20 anos que eu vou ter pela frente de carreira ainda? Se você tem 60 anos de idade, tudo bem, eu entendo. Fazer uma transição de carreira depois de ter uma carreira de 30 anos, tudo bem. Mas, porra, você tem uma carreira que ainda dá para você fazer um link com a sua próxima carreira, de você não fazer de uma hora para outra. Porque, para mim, a nossa carreira e a nossa profissão, ela tem que fazer o quê? Ela tem que se alinhar à vida que a gente quer ter. Sim. Não é a vida que a gente teve no passado. Se a sua profissão, no dia de hoje, ela não te propicia, não te proporciona a vida que você quer ter daqui para frente, e você não tá fazendo nada para mudar isso, qual que é o recado que você dá pra galera? Sim. Eu acho que tem uma coisa também que, dentro dos moldes da carreira tradicional, você tem essa coisa, né, de crescer sempre. Ai, você vira o coordenador para virar gerente, para virar o diretor e tal, e tudo mais. É isso que você quer? É essa vida que você quer? E eu acho que isso que você falou do autoconhecimento é muito importante, porque, assim, dentro dessa coisa, toda vez que vê uma oportunidade maior, mais dinheiro, etc., a gente... Ai, sim. Mas é sim porque você quer, ou é sim porque é um carro maior, é mais dinheiro, é mais... Você leu The Infinite Game, do Simon Sinek? Não li, mas eu gosto muito do Simon Sinek. Para mim, assim, como estrategista de comunicação, o Golden Circle, para mim, é tudo. E o Start with the Why é uma coisa que eu usei na minha primeira entrevista, inclusive. Tipo, porque ela falou assim, como que você pensa escopo? Como que você define escopo? Start with the Why. Os dois estão ali. Eu li primeiro Start with Why, depois eu li The Infinite Game. Obviamente, leia The Infinite Game. Mas a mensagem subliminar, ele vai dar por vários exemplos e as pessoas... E é lindo, o livro é lindo. Mas o que ele traz, vazão, que eu acho fantástico, é que a gente continua jogando o jogo de acordo com as regras que as outras pessoas vão colocando na nossa vida. Sim. Então, esse jogo de grana, né? Pô, eu já dei esse exemplo várias vezes com vocês. Eu tenho amigos no Brasil que são chefes de fábrica. Milionários. Multimilionários. Só que o trabalho deles é estar na fábrica todos os dias. Todos os dias. Trabalhando com um brasileiro, trabalhando com um peãozado ali. Nada de errado com isso. Aquele é o trabalho do cara. Sim. Ele não pode sair dali. Os milhões que ele faz no Brasil, ele tá ali, ele precisa estar lá. É isso. É só ganhar o dinheiro. Esse é o jogo de vida que você quer vencer para andar de Mercedes e estar num trabalho que não tem nada a ver com você? Sim. Então, assim, é muito importante que nós mesmos, né? E ele fala, pô, a diferença entre o jogo finito e o jogo infinito. Você sabe a diferença? Não. Entre os dois jogos? Vamos lá. O jogo finito. Vamos pegar aí um jogo de futebol. Eu não jogo futebol, não sei. Quantas pessoas para cada lado? 11 pessoas para cada lado? 11, né? 11 de cada lado. Durante 40 e tantos minutos, 2 tempos, quem marcar mais gol ganha. O jogo finalizou, tem um ganhador e tem um perdedor. Certo? Jogo finito. Jogo infinito. Tem regra nenhuma.
O importante é que você permaneça jogando pelo tempo que você quiser, da sua maneira. Uhum. O que isso separa a vida de todo mundo? Pelo menos a separação para minha vida. Se eu conseguir não sei, eu virei o CEO da Amazon, muita gente vai olhar para mim e falar, venceu na vida. Uhum. Ou ganhou 30 milhões de reais, venceu na vida. Tá, mas e se eu ganhei 30 milhões de reais e eu tô com uma doença terminal? Sim. Será que eu venci na vida? Então, para mim, a regra do jogo, a regra do meu jogo é tá sempre interagindo com o mundo inteiro. Por isso que muita gente me pergunta, pô, um dia você vai parar de trabalhar no corporativo, só vai investir em mentoria? Não. Não. Eu quero trabalhar com o mundo inteiro pelo maior tempo possível até eu morrer. Eu quero trabalhar com pessoas do mundo inteiro. Eu quero ter tempo para fazer as minhas coisas. Sim. Eu quero poder mentorar os meus alunos, entendeu? E eu quero poder também estar cuidando de mim mesmo, dia sim, dia não. Dentro do jogo da minha vida, eu coloquei para você quantos milhões eu quero faturar, para falar que a minha vida... Porque o meu jogo não é finito. Eu não vou chegar numa meta... E também não é um cargo, né? E não tem cargo. Não é, it's not a position. Tem uma coisa que, assim, não é uma posição. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu tinha uma loucura, quando a gente é jovem, né? Escuta umas coisas. Eu tinha a loucura que eu queria ser diretora antes dos 30. Sim. Porque alguém deve ter te colocado na cabeça que era isso, era uma coisa maravilhosa. Alguém falou. E aí, quando eu tava com 30 já, mas antes de fazer 31, eu tava como gerente. E na época, meu chefe falou assim, ó, eu muito possivelmente vou assumir a posição nacional, a minha posição, que era um diretor, né, regional, vai ficar disponível. Mas assim, hoje você está fazendo um trabalho muito criativo. A minha posição é uma posição de, né, treta, resolver treta. Sim. Mas, se você quiser, é sua. Eu falei, não. Não. Não quero. Era mais dinheiro, era o que eu queria. Né? Que era esse cargo que eu inventei na minha cabeça. Mas não era o que eu queria fazer. E eu acho que muitas vezes aí, enfim, eu vejo muita gente falando assim, ai, não, porque eu quero ser diretor de marketing. Eu quero ser, sei lá, enfim, a pessoa X. Mas o que você quer fazer com a sua vida dentro desse contexto, sabe? E aí, para mim, uma posição remota, num fuso horário da Califórnia, que eu posso começar a trabalhar na hora do almoço, é tempo para eu passear com meu cachorro com calma, para eu ler de manhã, para eu, tipo, fazer exercício, que é uma coisa que é muito importante para mim, para eu conseguir meditar de manhã e não pensar na reunião que eu tenho às 9, sabe? E saber que eu não tenho Toda vez agora, enfim, eu trabalho já de maneira essencialmente remota desde o começo da pandemia. Toda vez que eu preciso pegar um carro na cidade de São Paulo, eu quero definhar por dentro, assim, de passar 1 hora no trânsito para chegar em qualquer lugar. Eu não quero passar por isso. Ai, mas eu tenho a posição de gerenciamento de projetos, que é o que você quer na empresa X, assim, assim, assado, mas tem que estar lá na empresa 4 vezes por semana. Você quer? Não, obrigada. Não. Não quero. Eu acredito que nessa questão do jogo infinito e do jogo finito, é muito importante a gente fazer o flip para entender, pô, para você jogar o seu jogo infinito, você tem todas as habilidades que você precisa? Você tem o autoconhecimento que você precisa? Você sabe realmente o que é, né? Voltando lá, o que faz o seu coração cantar? O que faz você acordar todos os dias? Não é grana só. Todo mundo gosta de dinheiro, é importante dinheiro, claro que é importante, mas o que faz? E aí, o que eu tô entendendo de você é, o seu autoconhecimento estava lá, você sabia o que você queria, você chegou nessa conclusão, você bolou seu plano, você sabia que o seu plano, você ia precisar replantar para colher depois, você teve a coragem de fazer isso, se colocou na posição de aluna, foi strategically patient para carve out a sua rota. E eu acho que a coisa que dá para falar assim, cara, sei lá, dezembro, janeiro, eu fiquei repensando, cara, o que eu tô fazendo no ar?
que eu tô fazendo que eu tô com fazendo um aqui? MBA novo? Tô cansada, sabe? Falei, o que eu tô fazendo? Não é que, tipo assim, ai, nossa, você fez seu plano, você cumpriu seu plano, você chegou na sua meta. Não é que, tipo, pra falar que todos os dias de outubro até aqui, eu tava flawlessly motivated, sabe? Isso não existe. Não. Eu acho que as pessoas também têm que pensar, ai, porque as pessoas se perdem no caminho, ai, porque... Cara, beleza. Se perde no caminho, você tem a força pra voltar? Eu faço, né? Enfim, eu pratico meditação e todo mundo acha que a meditação é esvaziar a mente ou, né, não pensar em nada. Primeiro que isso não existe, né? A meditação, na verdade, é trazer de volta para o seu foco. Que seja a sua respiração, que seja a posição que você está, ou que, sei lá, que for. Então, quando você vai e volta, é aí que você está meditando. Então, quando você estabelece um plano, você não dá para pensar e falar assim, nossa, todos os dias da minha vida quis muito, fiz... Não, cara, tem um dia que você acorda e você fala assim, cara, não quero assistir aula da pós. Não quero entrar no bootcamp e passar 5 horas do meu sábado vendo a galera sendo entrevistada. Tomando porrada. Não quero tomando porrada. Não quero fazer isso. Tem dia que você não quer fazer. Sim. Mas e aí, você vai desistir ou você vai tentar voltar? E o que você vai fazer para tentar voltar, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Não, e é isso, tipo, se você entra na meditação esperando que você vai passar 10 horas meditando com a sua mente, não vai... É uma expectativa furada, sabe? Você tá criando uma expectativa de uma coisa que não existe. Então, se você vai, né, enfim, com essa expectativa, putz, eu tenho um plano e eu vou trabalhar todos os dias para esse plano, ele vai dar certo um dia. Não, cara, tem dia que você vai acordar e você vai falar assim, não. Mas pra gente fechar, é importante a gente entender se o plano que a gente tem... Quando você começou a falar sobre meditação, e recentralizar, né? E eu acho isso importantíssimo também, porque na vida, principalmente no dia de hoje, cara, é distração o tempo inteiro. Sim. A gente olha que a qualquer momento a gente se distrai, a gente não sabe... tá ficando cada dia mais difícil se focar, mas se você tem o seu autoconhecimento de saber o que é prioridade na sua vida, e se você colocou que é sua prioridade, isso faz parte de algo muito maior do seu dia a dia e que você precisa plantar para depois colher lá na frente, você vai plantar, porque isso é necessidade. O problema da nossa vida adulta é que as pessoas estão ficando cada dia mais instintivas. Sim. Comeu, bebeu, assistiu Netflix, dormiu, acorda pro próximo dia, vive que nem cachorro. Desculpa usar o termo, mas vive instintivo. Para mim, eu não tenho amigos que não estão buscando um sonho. Não tenho. Eu acho que o que faz a gente humano, não sei se você leu Sapiens, do Yuval Harari. Sim. Sapiens é isso, cara. O que separa o homem do animal, assim, resumindo a história inteira, é que a gente consegue criar algo que não existe, mobilizar pessoas para a execução daquilo e construir. Não tem animal nenhum que faz isso. Agora, se esse é o core do ser humano, para mim significa ser humano é sonhar. Sim. E ser humano é permanecer ligado à realização desse sonho. Então, o que você fez aqui hoje foi isso. Você conseguiu, entre outubro e abril, você sonhou, você se rodeou de pessoas, você executou o seu plano e hoje você está celebrando esse plano. É fácil? Não. Não é fácil. Fazer uma transição de carreira, reportar para fora do Brasil, não é fácil. Chegou no objetivo final, que é a expatriação? Ainda não, mas é um passo muito grande que você deu em direção à sua expatriação. E a única coisa que eu tenho aqui na minha mente é que esse seu processo para expatriação, se é isso que você quer, ele vai acontecer, vai ser um processo completamente acelerado, se é isso que você quiser, porque olha o que você já conquistou até agora, em somente aí, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses de mentoria. Mas, antes da gente finalizar, se você tivesse 60 segundos, não mais, não... que você vai conseguir conversar com a Mariana, que estava lá
escutando aquele podcast ou escutando aquela live que eu fiz, e o que você falaria para ela? Sabendo o que você sabe hoje. Eu acho que eu falaria muito que você tá ouvindo hoje o que você precisa ouvir para fazer o que você precisa fazer. Não, menos de 60 segundos. Porque para mim é esse o recado, sabe? Acho que muitas vezes a gente... É isso que você falou. A gente tá numa vida pouco consciente do que a gente quer, de quem a gente é, o que a gente gostaria de buscar. E é muito fácil. É muito fácil. Né? Você tá lá no seu emprego, você tá ganhando seu dinheirinho, você tá, né, fazendo essas coisas, às vezes tá comprando as coisas, né, fazendo as viagens. Mas e aí? É essa a realidade que você quer estar? Ou não é? Você sabe essa resposta, né? Se essa é a realidade que você quer ou não. E às vezes a gente tem uns recados, né? Disso, de um mentor. Às vezes vem de pai e mãe, às vezes vem de um chefe, às vezes vem de um amigo, às vezes vem, né? Mas às vezes é uma coisinha que alguém te fala e se você não estiver prestando atenção, você deixa passar. Né? Podia ter ouvido aquele dia. Se você não tá feliz com a sua realidade, o que você tá fazendo para mudar? Eu podia ter ouvido aquilo e falar assim, beleza. Né? Sei lá, vou deixar para depois. Vou, né? Ou então, essa realidade tá ok. Né? Tô aqui, fiz as coisas que eu queria fazer. Mas, se você tá atento às coisas que você tá ouvindo, não deixe de agir em cima das coisas que você tá pensando, né? A gente pensa muita coisa. E é isso, eu gosto muito do Sapiens por isso, assim. Tudo é construção. Tudo é a gente que constrói. Sim. O dinheiro foi a gente que construiu, a ideia do dinheiro foi a gente que construiu, a ideia de uma marca é a gente que constrói, a ideia de uma carreira internacional é a gente que constrói. E não é a outra pessoa que vai construir, a pessoa que está te falando as frases bonitas. Não é você, Vini, que vai construir a carreira das outras pessoas. São elas que têm que tomar a decisão. Então é isso. Acho que o que eu falaria é: você está ouvindo o que você precisa ouvir. Agora faz. Né? Acho que é isso. Assim. Porque não adianta nada ouvir e não fazer. Sim. Você é uma ótima aluna da vida. Sabe? Você tá sempre aprendendo, desde do exemplo que você me deu quando você tá nadando no mar e você né, sente a imensidão, mas ao mesmo tempo você entende, né, do relacionamento que você mesma tem com o mar, você aprende tomando uma decisão para a carreira internacional, você aprende o tempo inteiro. E eu acho que a sapiência da vida, assim que a gente entende o fluxo, ela é replicada para todo lugar. Então, o que eu espero não, o que eu sei que vai acontecer com a sua carreira é exatamente isso. Para onde você quiser ir, a receita está pronta. Como você falou, não é difícil, é fácil. A questão da carreira internacional, ou a questão, não sei, não precisa nem ser carreira internacional. A maioria das coisas que o pessoal coloca o tag de difícil, vamos falar assim, ó, ter um abdômen trincado. O processo é simples. Só não comer, não precisa comer muito, vai treinar 2, 3 vezes por dia, entendeu? Tem um monte de coisa. O processo, o beabá, vai fazer. E tem uma coisa também que as pessoas querem agora. Que agora. Quero agora.
Não vai. Quando eu comecei a nadar, eu sempre andei piscina. Quando eu comecei a nadar no mar, eu achei que eu ia fazer prova de 1 quilômetro a vida inteira. Eu falei, não, gente, mais que 1 quilômetro não dá. Imagina, mais que 1 quilômetro não dá. Eu fiz uma prova de 2,5. Que legal. Fiz 2 vezes uma prova de 2,5. E aí eu vi também no Instagram que tem um negócio que você faz, tem uma prova que chama Ultra Swim, que você divide vários dias, você faz 30 quilômetros. Caramba. E eu falei assim, acho que dá. Tem uma prova, já lançaram a prova de agosto de 25. Eu falei, mano, acho Bora. que dá. Bora. Dá. E tá treinando agora? Tô. E aí, assim, aí você falou, não é difícil. Óbvio que é difícil. É difícil, num mundo de distrações, você falar assim, não, beleza, é isso aqui que eu quero fazer. Sim. É difícil, não é fácil. Mas... O processo... Vamos refazer as palavras. É simples. É simples, não é complicado. Não é complicado, é simples. Mas é difícil pra caramba. É difícil, mas é simples. Sim. E tudo é. Sim, tudo sim, assim. sim. Né? Mas você colocar essa prioridade, você continuar na consistência e chegar até lá, e aí a cada celebração que você tem nesse processo vai te dar mais fuel, né? Mais gasolina para você continuar né, conquistando outras coisas. Então eu acho que isso aqui é um testemunho que foi mais uma conquista, né, nas suas várias conquistas aí de carreira. Eu estou muito contente de você ter confiado no nosso trabalho para guiar você, né, estrategicamente, e de ver esses resultados que você compartilhou, não somente com a nossa comunidade, hoje está compartilhando com todo mundo aqui no nosso podcast. E a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é que até o finalzinho da nossa mentoria, você ainda tem 6 meses, a gente vai estar aqui de novo para contar outra história. Ó a pressão. Gravado, hein? Tá gravado. Adriana, 1h36 de podcast, que normalmente é 1 hora, mas olha, para mim passou assim... Não, nem vi também. Maravilhoso. Recado final que você pode dar aí pra galera que tá nesse momento de transição de carreira, além de limpar bem os ouvidos, limpe bem os ouvidos para escutar as mensagens no momento correto e tomar suas decisões. Mensagem final sua. Eu acho que uma das coisas que eu queria falar é que eu pensei muito nisso. Quem tá no War, esse não é um programa só para carreira internacional. Se você quer mudar de carreira, se você quer repensar umas coisas aí na sua vida, vem aí, assiste um bootcamp, assim, só... assiste um bootcamp de boa, só pra você pensar nos negócios. Que é isso, eu acho que muitas vezes, ai, não, mas eu não quero mudar de país. Pô, agora, nesse momento, eu não quero mudar de país. Não quero. Mas eu quero uma realidade diferente na minha carreira. Para mim, me ajudou muito nisso. E eu acho que tem uma coisa que você falou em outras palavras, mas que eu tenho como filosofia de vida, tudo é justo se você é paciente. Tudo é justo se você é paciente. Ah, mas eu estou trabalhando há muito tempo. Rever o seu trabalho. Reveja as coisas. Mas também seja um pouco paciente. Porque às vezes a gente entra nessa do eu quero agora. Eu quero ter o abdômen trincado agora. Eu quero nadar 30 quilômetros até amanhã. Não vai dar, né? Sim. Mas assim, entenda que a paciência dentro deste mundo de coisas instantâneas que a gente vive hoje é uma virtude amplamente honrosa para se ter nesses momentos, sabe? Eu acho que é isso. Acho que esses são os recados. A gente ficaria aqui por pelo menos mais 1 hora e a gente teria assunto para compartilhar com a galera. Mas, olha, 1h38 de podcast. Eu acho que esse 1h38 é recorde. Olha só. Eu tô achando que é recorde, mas o pessoal vai adorar. Obrigado novamente, tá? Por aceitar esse convite aqui de última hora. E tenho certeza que, assim, de novo, essa mensagem vai ecoar para muitas pessoas que estão precisando ouvir.
E para mim, essa sempre foi a minha intenção, né? Criar esse mecanismo, essa estrutura para que todo brasileiro que não tem esse guia, que não sabe por onde começar, o meu sonho foi lá no passado, né? Ter um arquivo, um arsenal com todas as carreiras, e hoje a gente está aqui no episódio número 32, e a gente já tem basicamente 32 histórias distintas para que vários brasileiros possam encontrar e de maneira gratuita possam saber que essa rota existe porque outra pessoa fez. E é isso que eu sempre quis fazer. Não, eu acho assim, se uma pessoa ouvir qualquer coisa que a gente tenha falado aqui hoje, do mesmo jeito que eu ouvi em outubro e que isso faça, que essa pessoa faça alguma coisa, eu já tô feliz. E você pode ter certeza que esse objetivo a gente já vai chegar assim que esse podcast for pro ar. Então, again, thank you so much. Continuamos conectados, tem 6 meses de mentoria ainda e espero sua aplicação no próximo Bootcamp. Me espera no próximo Bootcamp. É isso, quero ser desafiada. Mari, beijo pra você, se cuida.